Bem, então o rapaz lá do Cultura Mineira gravou um vídeo respondendo ao meu vídeo, né? Bem, se ele tivesse apenas refutado o que eu falei, eu nem teria necessidade de eu gravar um vídeo. Mas como o cara, ele é adventista, e todo adventista, né, parece que tem o vício de mentir, ainda mais no que se refere à Igreja Católica, o cara só falou mentira, só falou bobagem. Então, a respeito do vídeo que ele gravou, primeiro eu tenho um comentário a fazer, né? As questões ali de doutrinas que ele refutou da Igreja Católica. Você vê assim claramente que essas seitas assim judaizantes, essas seitas que se dizem cristãs, mas não querem se desapegar do judaísmo, né? Eles, quando vão fazer teologia, quando vão elaborar uma doutrina, eles vão sempre no Antigo Testamento somente. Então, quando eles querem refutar alguma questão, por exemplo, questão das almas, da intercessão dos santos, eles vão só em texto do Antigo Testamento. É incrível, incrível, né? Parece que, parece que eles são judeus, não parece que são cristãos. Eles vão só no Antigo Testamento buscar fundamentos lá para refutar a gente. Por incrível que pareça, o único texto que ele usou do Novo Testamento foi o texto de Apocalipse. E não foi para refutar a doutrina, foi para a questão dos livros, né? Ele falou que a Bíblia Católica tem livro a mais, a gente acrescentou livro. Coitado, não sabe nada de história. A pessoa falar que a Igreja Católica acrescentou livro me desculpa, mas é muito ignorante, não sabe nada de história. Mas a gente não tem nem como culpar o cara, né, por não conhecer a história, porque afinal de contas ele deixou claro ali da onde que ele tira as fontes históricas dele, né? Quando a gente debate na internet com o protestante, a gente costuma fazer uma brincadeira, quando eles querem tudo base bíblica, tudo tem que estar na Bíblia, né? Quando eles começam a insistir que tudo tem que estar na Bíblia, a gente costuma fazer uma brincadeira, falar, olha, daqui a pouco você vai querer também que a Segunda Guerra esteja na Bíblia, daqui a pouco você vai estar fazendo história usando a Bíblia. Dito e feito. Esse cara aqui, ele estuda história através de um livro da Ellen White, né, que é o Grande Conflito. Então todos os dados ali históricos em relação à igreja, ele tira do Grande Conflito, que é um livro daquela charlatã da Ellen White. O que a Ellen White tem autoridade alguma para falar sobre história? Então, por exemplo, algumas coisas que ele falou. Primeiro, sobre o meu vídeo. Ele falou um monte de mentira. Ele falou que eu chamei a Ellen White de feiticeira, não sei o que, em nenhum momento falei isso. Sobre o meu canal, ele falou que eu, aqui no meu canal, eu nego que existiu uma Inquisição Católica. Nunca neguei isso. Nunca neguei. Eu nunca neguei porque eu estudo história, eu já estudei história o suficiente para saber que existiu. Ao contrário de você que estuda história através do Grande Conflito. Então ele falou que a Inquisição começou em 528 e acabou com Napoleão. Qualquer um que estuda história sabe que isso é idiotice. A Inquisição não começou em 528. A Inquisição começou por volta de por volta do século XII, século XIII mais ou menos. Ele falou que a Inquisição começou lá no século VI. Mas por que ele fala isso? Porque Ellen White escreve isso no livro dela. Porque eles, para justificar aquelas profecias que eles fazem ali da Bíblia, aquelas profecias falsas, então eles têm que fazer uma soma ali de números ali, de anos, de época, para bater com a profecia deles. Inclusive, alterando a história. Falar que a Inquisição começou em 528, e o pior, ele falou que o papado começou em 528 também, porque Ellen White fala no livro dela. O papado começou em 528. E o pior é que ele fala no livro, no vídeo dele, que o papado começou em 528 com Constantino. 528 Constantino já tinha virado pó. Ele mostra lá as máquinas de tortura, né? Então algumas fotos lá sobre as máquinas usadas na tortura durante a Inquisição. Ai meu Deus, daqui a pouco ele vai mostrar uma foto da papisa também, como o rapaz mostrou lá uma vez num debate lá
na rede social. Todo mundo sabe que essas máquinas da Inquisição é tudo criação dos iluministas, da época ali do iluminismo. Foi uma propaganda enorme que eles fizeram contra a Igreja Católica, incluindo essas máquinas, essas ditas máquinas de Inquisição aí, de tortura. Ele fala que nós devemos as Escrituras, a Bíblia, aos valdenses, graças aos valdenses que a Igreja perseguiu, os valdenses que traduziram a Bíblia e guardaram a Bíblia para nós usarmos hoje. Então não foram os monges católicos, foram os valdenses que guardaram a Bíblia. E para terminar, a pérola que ele soltou, só para terminar. Ele diz que a igreja perseguiu todo mundo, matou milhões para variar, né? Tudo com base no grande conflito da Ellen White. Incluindo, a igreja perseguiu e matou, incluindo Lutero, segundo ele, morreu, acho que preso num calabouço, não sei. E a igreja perseguiu e matou também os anabatistas. Cara, para de passar vergonha, cara. Eu tenho aqui alguns vídeos aqui sobre curso de história da igreja. Dá uma olhada nesses cursos, pra você aprender. Você olhando esses cursos, você vai ver que Lutero morreu, se enforcou, se matou enforcado depois de passar a noite enchendo a cara com o rabo cheio de bebida. Ele passou a noite enchendo o rabo de bebida e se matou durante a noite. A igreja católica não tem nada a ver com isso. Os anabatistas foram perseguidos por ele, por Lutero. Ele mesmo fala nos escritos dele. Ele se gaba de ter perseguido e matado vários anabatistas. Então, um cara que estuda história através do grande conflito de Ellen White, pelo amor de Deus, quando eu digo que adventista idolatra Ellen White, não é exagero não. Eles são idólatras dela, sim. Ellen White para eles é uma deusa praticamente. Então tá, então vamos agora passar pro... Eu queria passar pro ponto principal ali do vídeo dele, que é o desafio que ele fez para mim. Então é esse desafio que eu quero aceitar e mostrar nesse vídeo aqui. Agora eu desafio a você a provar em um único artigo o livro, seja lá qual for, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que Ellen White se comunicava com os mortos. Eu desafio a você a provar. Ele me desafiou para mostrar, porque apesar deles serem idólatras de Ellen White, né, os pastores da Igreja Adventista só mostram as obras boas da Ellen White, né, as obras que eles acham que os trouxas dos membros devem conhecer. As outras obras onde mostra a história negra de Ellen White, esses trouxas aí da Igreja Adventista, igual esse cara do Cultura Mineira, esse tal de Jojo, eles não têm conhecimento. Então, vamos lá. Da onde que eu tirei? Inclusive, a fonte disso aqui que eu vou ler agora, está aqui na descrição, é um site adventista. Para não dizer que eu estou mentindo. Isso aqui que eu vou ler agora eu tirei de um site adventista, cuja descrição está aqui no... o link está aqui na descrição. Vamos lá. O que eu vou ler agora é uma carta de Ellen White, que ela escreveu para o filho dela, W.C. White, em 12 de setembro de 1881. Nessa carta ela fala que, em sonho, ela conversou, recebeu conselhos do marido dela que já tinha morrido, fazia alguns meses, eu acho. Tiago White, o nome dele. Então eu vou ler aqui a carta, e você de Cultura Mineira, eu espero que você grave um vídeo se retratando, porque esse último vídeo que você gravou respondendo a mim, o que você disse foi o seguinte, sobre o vídeo que eu tinha comentado. Ele disse o seguinte, sobre aquilo que ele falou a respeito de Lúcifer, do Papa lá, né? Ele disse assim, se é verdade ou mentira eu não sei. Se eu falei alguma merda, eu retiro tudo aquilo que eu falei. Então o cara não reconhece o erro. Ele ainda fica na dúvida se ele errou ou não. Seria melhor se ele reconhecesse o erro e falasse, eu errei, eu retiro aquilo que eu falei, eu peço desculpa. Mas não, ele fica ainda na dúvida. Se eu errei, eu retiro o que eu disse. Já é o primeiro passo, né, para você reconhecer o erro. Vamos lá.
Ellen White. Carta de Ellen White para o filho dela. Isso aqui, o texto está em inglês. Eu tentei traduzir, só que como eu não sou fluente em inglês, né? Então, isso aqui foi a tradução que eu consegui fazer, mas está em inglês. Se alguém quiser traduzir, joga no Google aí, tradutor, que vai ser traduzido. Então, o texto traduzido é assim: alguns dias eu estava implorando ao Senhor por luz em relação ao meu dever. Então, ela tinha perdido o marido e ela estava meio perdida, não sabia como lidar com aquela situação de ser a líder dos adventistas, de ser, né, a deusa deles. Ela não sabia como lidar com aquilo, então ela estava pedindo a Deus uma direção. Nessa noite eu sonhei que estava numa carruagem dirigindo, sentada à mão direita. Pai estava na carruagem, sentado à mão esquerda. Pai é como ela se referia ao marido dela, porque ela estava escrevendo para o filho, então ela chama o marido lá falecido de pai. Estava muito pálido, mas calmo e composto. Por que, pai? Eu exclamei. Estou tão feliz por ter você ao meu lado. Mais uma vez, eu senti que metade de mim se foi. Pai, eu vi você morrer. Eu vi você enterrado. Deixar você voltar para mim de novo e nós trabalharmos juntos como costumávamos? Então ela falando com o defunto, né? Que estava com saudade, que viu ele morto, viu ele enterrado, mas ela pergunta para ele se Deus teria deixado ele voltar a trabalhar com ela, né? Ele parecia muito triste. Ele disse: o Senhor sabe que é o melhor. Ele disse: o Senhor sabe que é o melhor para você e para mim. O meu trabalho foi muito caro para mim. Cometemos um erro. Respondemos a convites urgentes de nossos irmãos para assistir a reuniões importantes. Esses encontros nos usaram tanto quanto mais do que nós sabíamos. Nossos bons irmãos ficaram satisfeitos, mas não se deram conta de que nessas reuniões assumimos sobre nós fardos maiores do que a nossa idade que poderíamos levar em segurança. Então ele fala, quando eu estava vivo, nós dois a gente atendeu tanto a pedido dos irmãos que nem eles e nem nós nos tocamos que a gente estava fazendo uma coisa que nos desgastaria muito. Esses fardos foram maior do que nós poderíamos suportar, ele falou para ela. Daquela tensão prolongada sobre nós, Deus teria feito com que eles carregassem os fardos que carregamos durante anos. Nossas energias se foram, e em seguida nossos irmãos Midwing, isso aqui deve ser algum nome próprio, né? Nossos irmãos Midwing não perceberam que os nossos encargos têm enfraquecido a ação do coração. Eu cometi erros, o maior dos quais foi permitir que minhas simpatias para com o povo de Deus me levassem a tomar sobre mim a obra que outros deveriam ter suportado. Agora, Ellen, as chamadas serão feitas como elas foram, desejando que você assista às reuniões importantes como foi no passado. Mas colocar este assunto diante de Deus e não fazer nenhuma respostas aos convites mais sérios. Você deve ter um descanso tranquilo, livre de toda a excitação e de todas as coisas desagradáveis. Podemos ter feito muito durante anos com nossas canetas sobre assuntos que as pessoas precisavam. Assim você pode trabalhar quando sua força retornar, como quiser. E você não pode fazer muito mais com sua caneta do que com sua voz, né? Então ele fala, você pode fazer muito mais com sua caneta do que com sua voz. Ele dando conselho para ela. É o defunto dando conselho para ela em branca. Ele olhou para mim de maneira atraente e disse, aqui o defunto concluiu,
Você não negligenciará essas advertências, Ellen. Nosso povo nunca saberá sob quais enfermidades trabalhamos para servi-lo, porque nossas vidas estavam entrelaçadas com o progresso da obra. Mas Deus sabe. Lamento que me tenha sentido tão profundamente e laboriosamente irracional em situações de emergência, independentemente das leis, da vida e da saúde. O Senhor não exigiu que carregássemos tão pesados fardos, e muitos de nossos irmãos tão pouco. Vá para a costa do Pacífico antes e dedique seu tempo e energias para a escrita. Você vai fazer isso agora. Você verá como sua força retornará. Pegue a sua caneta e escreva essas coisas que há muito espero, e se apresse. Esse é um importante assunto de que o povo necessita. Faça deste seu primeiro negócio. Você terá de falar algo ao povo, mas evite as responsabilidades que nos derrubaram. Bem, disse eu. James, você sempre vai ficar comigo agora e vamos trabalhar juntos. Aí ele disse, eu fiquei em Battle Creek por mais tempo que deveria, mas eu queria ajudar o trabalho e as instituições em Battle Creek. Eu cometi um erro. Seu coração está macio. Você estará inclinado a cometer os mesmos erros que cometi. Sua vida pode ser útil para a causa de Deus. Eu acordei, mas esse sonho parecia tão real. Agora você pode ver e entender porque eu não sinto nenhuma obrigação de ir a Battle Creek com a finalidade de assumir as responsabilidades na conferência geral. Não tenho o dever de estar na conferência geral. Então ela justificando para o filho por que ela não iria até a conferência geral lá dos adventistas, né? O Senhor me proíbe. Um detalhe aqui, ó, o Senhor me proíbe. Então ela vê claramente que aqui essa conversa do marido dela com ela é coisa de Deus, né? Porque ela fala, o Senhor me proíbe. É suficiente. Né? Carta a W.C. White, 12 de setembro de 1881. Então tá aqui, o Jojo, de onde que eu tirei aqui aquilo que eu falei lá no meu vídeo. Ellen White conversando com o marido dela defunto. E ele dá conselhos para ela, e ela vê naquilo um sinal de Deus. Aquilo lá ela vê como, ela entende como uma comunicação, algo que Deus permitiu. Não era somente um sonho, porque ela fala ali, o Senhor me proíbe. Só que você tem que conhecer mais sobre a sua igreja, cara. Você tem que ver se a sua igreja foi fundada assim sobre uma mentira, uma profecia que não se cumpriu. Eu vou deixar um vídeo, um link também aqui embaixo do meu amigo Cris Macabeus, contando um pouco sobre o início da igreja adventista. É bom vocês assistirem para conhecer como que surgiu. Essa igreja surgiu de uma mentira. Por isso que os adventistas gostam de mentir. E você vê também Ellen White, cara. Muitos acreditam que ela era... ela, o marido, a família, eram maçônicos. Eles frequentavam a maçonaria. Tanto é que você vai lá no túmulo deles hoje, lá onde está o jazigo da família White, tem lá símbolos maçons. Tem lá um obelisco, um falo, que é um movimento. Um monumento pagão. Então vocês falam muito sobre não ter esculturas, né? Não fazer imagens, mas no jazigo da família White tem uma imagem, tem uma escultura pagã de um falo, de um obelisco. Que coisa, né, cara? Fala com o morto, conversa com o morto, fazem esculturas. E faz esculturas pagãs ainda, que é um obelisco. Vou botar a foto aqui para vocês darem uma olhada. Dá uma olhada na foto aí, ó. Inclusive aqui está do lado do obelisco aqui da Ellen White, aquele apresentador lá do programa Na Mira da Verdade, lá, acho que é o professor Quadros, não sei o que, Quadros lá.
Conversa com o morto, faz imagem pagã. E para finalizar, eu vou ler um pedacinho aqui do inscrito também da Ellen White, que veio, eu achei aqui no comentário aqui do vídeo que eu fiz lá sobre o seu canal. Um inscrito aqui do meu canal comentou aqui, eu achei interessante e vou ler aqui para vocês, né? Isso que eu vou ler aqui vai mostrar que, além de tudo, Ellen White ainda era racista, segregacionista, era racista. Você vê que coisa. Então, ela escreveu aqui, né? Em resposta à indagação quanto à conveniência de casamento entre jovens cristãos de raça branca e preta, direi que nos princípios de minha obra esta pergunta me foi apresentada. E o esclarecimento que me foi dado da parte do Senhor, ela usa o nome do Senhor para justificar o racismo dela, foi que esse passo não deveria ser dado, pois é certo criar discussão e confusão. Então ela acha que negro casar com branco não deveria acontecer, porque isso aí gera confusão. Que o irmão de cor se case com uma irmã de cor, que seja digna. Que o irmão ame a Deus e guarde os seus mandamentos. Que a irmã branca, que pensa em unir-se em matrimônio a um irmão de cor, se recuse a dar tal passo, pois o Senhor não está dirigindo nessa direção. Então ela conversava com mortos, fazia esculturas pagãs, era maçônica. Esse negócio de ser maçônica é uma especulação, eu não tenho certeza, alguns especulam, né? Mas a escultura é fato. E ainda era racista. Então, cara, sai dessa igreja, cara, dessa seita. Como diz lá no livro, na Bíblia, sai dessa, povo meu, sai da Babilônia, sai dessa palhaçada. Então é isso. Desculpa se eu fiz você passar vergonha mais uma vez, né? Como da primeira vez. Mas, como eu disse no outro vídeo, é minha sina. É minha sina fazer protestante passar vergonha. Fiquem com Deus e a paz de Maria.